Em algum momento você já chegou a convidar alguma amiga para fazer um desafio de emagrecer? Obteve resultado ou não obteve resultado? O que acontece? Tô falando sobre isso porque muitas vezes as pessoas tendem a pensar assim: emagrecer é muito difícil. Manter uma estratégia assertiva voltada para o emagrecimento acaba podendo ser algo que cause um desconforto para algumas pessoas. E muitas vezes estar com pessoas que tendem a incentivar, a querer motivar, a ter ali algo que em volta a competição, na realidade, de motivo mais para impulsionar um emagrecimento saudável e consistente do que realmente pensar que para ter uma estratégia alimentar voltada para isso é algo frustrante. E aí esse não é o objetivo. E eu falo isso porque muitas vezes quando se tem um protocolo voltado para emagrecer, existe altos e baixos. No sentido de que às vezes você tá conseguindo ali ter um resultado muito bom e por algum motivo acaba que esse resultado muitas vezes pode ir diminuindo por uma sequência de outras coisas, como uma alimentação assertiva, a correria do dia a dia. Porém, quando se faz algo voltado muitas vezes realmente em volta de uma dupla ou até mesmo sozinha, que tem o objetivo realmente certo do que quer, isso acaba sendo muito saudável. Mas, por qual motivo eu tô chegando nesse assunto? Muitas vezes as pessoas falam voltado que o processo de emagrecimento, não vou fazer, é muito ruim, a alimentação é muito rigorosa, tem que cortar isso e isso. Na minha rotina eu não consigo mais estar retirando alguns alimentos por conta do meu estilo de vida, do meu trabalho. E muitas vezes o emagrecer não é que você vai retirar muitos alimentos. Às vezes você também vai ter que reintroduzir alguns alimentos. Existe uma diferença da retirada e da introdução para certos tipos de pessoas. Então, quando vem para esse contexto, é diferenciado a forma como cada um se comporta do modo alimentar. Mas falar que, não busco o processo de emagrecimento porque é muito chato, muito árduo, não leva por aí. Quando se tem uma estratégia, uma alimentação diversificada, um tipo alimentar, o que vai comer, o modo de preparo, quando sabe ter escolhas assertivas, uma papa bem elaborada, nutricionalmente falando, fica muito bom. Então, tudo vai depender do modo como está sendo preparado esse tipo alimentar. Tipo uma salada de folhas. Se preparado de modo ali que vai proporcionar sabor, uma salada de apenas com alface e tomate e cebola, não garante ali algo tão saboroso, mas se preparado de modo diferenciado, isso tende a ser algo que entra justamente no protocolo voltado para o emagrecimento. Uma outra coisa é desmistificando também esse processo, é que na alimentação o emagrecimento vai muito além de comer apenas um ovo ou fazer mais refeições ao longo do dia. Entender que isso, com ter uma constância para esse processo de emagrecimento, vai contar com outras coisas também ao redor. Que, claro, a alimentação é o ponto inicial, mas não só o tipo da ter esse processo voltado para emagrecimento. A obesidade também é algo muito agravante e a gente sabe que hoje em dia é o que cresce muito na população brasileira, mundial. Então, claro, que ter essa abordagem, essa visão que o emagrecimento feito, elaborado do modo correto é muito mais saudável do que, em contrapartida, o processo da obesidade. Mas o emagrecimento ele pode ser saudável se elaborado de um modo que vai causar tanto nutrientes dentro daquele tipo alimentar ou não. Ou seja, para ter essa consistência voltada aí para isso, precisa também de nutrientes. Você pode uma refeição, só um pão com ovo. Isso não garante, isso pode garantir o emagrecimento, mas não que seja um emagrecimento sadio, por motivo realmente de não ter tanto valor nutricional dentro dessa refeição. E aí há uma necessidade maior do tipo da comida. Um ovo é mais nutritivo do que uma barra de proteína, mas
ao longo do dia, as quantidades, o tipo da refeição, quando se faz apenas um tipo alimentar, exemplo. E eu tô falando disso porque essa consistência melhor, há uma necessidade de tanto o tipo de jejuns, às vezes associados, longos, por motivo de compensar algum dano de uma refeição anterior, de um tipo alimentar que se fez de modo exagerado. Às vezes tem fazer um jejum no outro dia de modo muito grande. São coisas que tendem para compensar um tipo da comida, do que se fez. Como é esse jejum? Qual o tipo desse jejum? Quais são os nutrientes que vai se colocar para isso? De que modo você vai conseguir ter um resultado efetivo durante esse período? Por qual motivo? Na realidade, jejuns longos, feitos de forma desordenada, sem realmente um acompanhamento nutricional, laxantes, onde tem pessoas que às vezes acabam fazendo essa utilização também para se ter um resultado muito bom e também não é o ideal, ou até mesmo um tipo de medicações. Algumas medicações voltadas para esse objetivo, dependendo do tipo do medicamento que está sendo utilizado aí, pode se causar mais um efeito rebote do que o efeito realmente significativo. Então, por esse motivo, ter essa visão, estar com esse acompanhamento, visando realmente saber fazer o que é a contenção, vai ter uma diferença. Se é realizado em um momento específico, em tipos de viagens, como é realizado novamente essa alimentação voltada para melhorar essa contenção de danos realmente voltada para o que se consumiu. Porque muitas vezes o efeito sanfona, a compulsão, a ansiedade, ela pode acontecer devido realmente só a forma como está sendo administrada esse tipo da comida, né? Além do motivo comportamental que se dá com a comida, é entender que às vezes quando você quer emagrecer 10 quilos e faz aí protocolos muito rápidos voltado para esse emagrecimento, se não tem um acompanhamento de discernimento realmente voltado para a forma de estar realizando, aí às vezes acaba um exagero muito maior voltado para estar fazendo essa compensação, que a compensação pode ser um resultado, mas não é assim. O efeito sanfona, ele não tende a acontecer se realizado da maneira correta, né? Então, alimentação, pensem, uma alimentação prazerosa, saudável, tá longe de ser ruim e tá longe de ser também cara. Vai ter uma diferença. Se você quer comer algo totalmente diferenciado, realmente com alguns outros protocolos, até mesmo por motivo de saúde ou por motivo realmente voltado para o seu tipo de paladar, ela pode ser uma alimentação cara. Ao mesmo tempo, uma alimentação saborosa, ela também tende a ser um custo-benefício muito bom. É a forma como se está elaborando isso. Para esse motivo, é muito mais propício que esse efeito sanfona ele não chegue a acontecer do que acontecer. E aí eu volto a falar sobre alternativas de estar fazendo tipo esses desafios que muitas vezes, às vezes, pode ser que em grupo seja algo mais atrativo, dinâmico, por ter interação de pessoas, quando se tem o mesmo objetivo, ou de forma individual, quando você tem um objetivo específico, quando você quer realmente algo detalhado, porque vai morar em outro lugar, a vida é um tipo diferenciado, tem que melhorar algum outro tipo de qualidade que ali voltado não está conseguindo ou não. Mas é entender que aquela blá blá blá, amiga, eu não vou participar porque a alimentação é muito chata, se for para retirar X alimento eu não retiro, já tentei, não consegui, mexe comigo. Entender que cada profissional reage de uma forma e cada pessoa também. Então, o tipo da alimentação influencia nitidamente para um resultado de evolução. E não pensar, não consigo, não quero,
fulano tá dizendo que eu tô magra, ai, fulano tá dizendo que eu sou gorda, ai, fulano tá dizendo assim, ai, não come isso, ai, come isso. É o que você quer. Então, estar próximo, estar com pessoas, estar num ambiente que lhe propicia se sentir bem e você querer estar bem, isso garante resultado efetivo, seja para o emagrecimento, seja para um estilo de vida melhor, seja para ter uma constância sem efeitos rebotes acontecer na sua vida.